A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Já estamos chegando na metade do nosso seminário. Temos ainda vários temas importantes pela frente. E o tema de hoje, em especial, é um tema que, com certeza, fará uma grande diferença na sua e na minha vida. Nós vamos, nessa noite, estudar um pouco a respeito do juízo de Deus. Vamos ver como é a cena do juízo final. Vamos ver quem é o juiz. Quem é o advogado? Quem são as testemunhas? Quais são as provas? Ou que livros serão usados por ocasião do juízo? E na aula de amanhã, nós vamos, continuando a palestra de hoje, falar sobre o juízo investigativo. Então nós iniciamos hoje a palestra sobre o juízo e terminamos então amanhã, quando vamos estudar a respeito da maior profecia de tempo que há na Bíblia. Daniel 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em Apocalipse 14, os versículos 6 e 7, nós encontramos a primeira mensagem angélica. Em Apocalipse 14, há 3 mensagens angélicas. Nos versículos 6 e 7, encontramos a primeira mensagem. E essas mensagens são para o tempo do fim. Em Apocalipse 14, nós encontramos então a primeira mensagem que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quando eu era criança e ouvia esse tema muitas vezes na igreja, eu confesso que ficava assustado. Porque, como a maioria das crianças, eu cresci pensando que Deus é um Deus irado, um Deus tirano. Às vezes temos a ideia do Senhor Deus como sendo uma pessoa idosa sentada num trono, disposto a perturbar e estragar a vida de todo mundo. Mas na verdade, queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. Em 1 João 4, versículo 8, Deus é amor. Jeremias 31, versículo 3, o Senhor Deus diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus é amor. E eu passei então, depois de algum tempo, ao entender melhor a Bíblia, eu pude entender melhor também a primeira mensagem angélica. Queridos, temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus, queridos, não é ter medo, como você tem medo de um cão raivoso, ou tem medo de um sequestro relâmpago, ou medo de um acidente, ou de uma doença. Temer a Deus, queridos, é amá-lo sobre todas as coisas. Temer a Deus é simplesmente retribuir o amor que Ele manifesta para cada um de nós. Temer a Deus significa amá-lo sobre todas as coisas. Dar glória a Deus. Dar glória a Deus não é só ficar, ó glória, aleluia, na igreja. Pode ser isso também. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: é como se você tivesse uma daquelas balanças antigas, e você vai escolher qual dos dois lados, ou em qual dos dois lados da balança, você vai colocar o maior peso. Ao lado de Deus, ou ao lado do mundo. Então a ideia aqui é a seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas, e confira a Ele o peso, o valor,
que ele realmente merece. Porque chegou a hora do seu juízo. Vejam, para o povo de Israel, e vamos estudar esse assunto na aula de amanhã, na próxima aula. Para o povo de Israel, o dia do juízo era um dia de introspecção, de reflexão, mas era, acima de tudo, um dia de alegria e libertação. Para a pessoa que não havia confessado os seus pecados, era um dia de ser afastado do convívio do povo. Mas para o indivíduo que confessou os seus pecados, era dia de libertação, de alegria. Então a primeira mensagem angélica poderia ser parafraseada da seguinte maneira, sem adulterar o texto, pelo contrário, deixando a ideia mais clara. Amem a Deus sobre todas as coisas. Confiram a Ele o valor que Ele realmente merece, porque está chegando o grande dia da nossa libertação. Essa é uma boa nova. A primeira mensagem angélica é uma boa nova de salvação em Cristo Jesus. Vamos amá-lo sobre todas as coisas. Vamos conferir a Ele o valor que Ele realmente merece em nossa vida. Porque brevemente Ele virá em poder e grande glória. E nós viveremos com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. De tudo o que você tem ouvido, a suma é, ou o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo judeu. Não, a Bíblia diz que guardar os mandamentos é dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, os versículos 13 e 14. Eclesiastes ou o pregador, é a mesma coisa. Foi escrito pelo sábio Salomão. Então Salomão, no final da sua vida, a olhar para tudo que ele havia feito, de bom e de mal, ele chegou à seguinte conclusão, notem, o homem mais sábio da história. E foi o homem mais sábio porque pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu em abundância. Salomão, inspirado por Deus, disse que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. De tudo o que você tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe, meu irmão, minha irmã, é possível que o seu esposo não saiba, que a sua esposa não saiba, que os seus filhos não tenham conhecimento, que o patrão não está sabendo, que a igreja não sabe, que o pastor não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, é uma promessa dada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Nós estudamos ontem que o homem é salvo pela graça, através do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós aceitamos pela fé e naturalmente praticamos as boas obras. A salvação não é pelas obras, mas é interessante, queridos, que em se tratando de juízo, o Senhor Jesus diz claramente que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação não é pelas obras não, mas parece que as obras têm um papel importante em relação ao juízo final. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, o versículo 10. Então, queridos, fica claro, por esses primeiros versículos bíblicos, que haverá sim um juízo final. Fica claro também que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, perante o tribunal de Cristo. Está claro também que cada um vai ser julgado de acordo com as obras que praticou. Através do quê? Do corpo, né? Através da sua vida. Podemos ter plena convicção, queridos, que esse julgamento vai ser correto e justo. Porque Deus é o único governante justo em todo o universo. Somente em Deus nós encontramos o perfeito equilíbrio entre lei e amor. Por isso que Ele é o único governante justo em todo o universo. Se o seu governo fosse somente lei, o seu governo seria tirania. Se fosse simplesmente amor, sem nenhuma lei, sem nenhum mandamento, seria simplesmente anarquia. Cada um faz o que bem entende. Só em Deus nós encontramos o perfeito equilíbrio. Então, o Senhor Deus é o único governante, é o único juiz justo em todo o universo. Então, aquela pergunta comum no meio evangélico, comum no meio cristão. Ah, pastor, o meu pai foi assim, assim, assim. O que o senhor acha? Ele morreu, está salvo ou está perdido? Oh, pastor, a minha mãe fez isso, isso, isso. É uma questão comum, né? Não só no meio adventista. É uma conversa comum no meio cristão. Pessoas conversando com líderes religiosos lançarem essa questão. Pastor, o senhor acha que meu filho morreu em Cristo, está salvo, não está? Queridos, eu não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o juiz é justo. E que o juiz nos ama muito. Então eu posso ficar tranquilo que o julgamento vai ser correto e justo. Já citei numa outra aula que há 3 fases no juízo divino. 3 fases. A primeira fase é o juízo investigativo, que nós veremos na próxima aula, que esse juízo já se iniciou, em cumprimento da profecia de Daniel 8, versículo 14. Veremos isso na próxima aula. A segunda fase do juízo e a terceira fase do juízo, nós já estudamos. Quando falamos aqui sobre o milênio bíblico e as 2 ressurreições. Nós vimos que o juízo de comprovação, ou o juízo comprobatório, é feito pelos justos durante os 1000 anos no céu. Quando nós vamos ter acesso aos livros do juízo, e vamos ter plena convicção de que Deus foi justo. Já vimos que o juízo comprobatório, ou o juízo de comprovação, que eu insisto, acontece durante os 1000 anos no céu. E nós vamos ter o direito de julgar. Esse juízo não muda absolutamente nada. É apenas um juízo de comprovação. Porque haverá surpresas no céu. Pessoas que você tem certeza absoluta que lá estarão, talvez não estejam. E pessoas que você tem plena certeza de que não entrarão lá em hipótese alguma, talvez essas pessoas sejam as primeiras a te abraçarem no céu. Então, para que você não tenha nenhuma dúvida ao longo da eternidade, se o julgamento foi correto ou não, Deus vai permitir que todos os santos tenham acesso aos livros do julgamento. Insisto, esse juízo não muda coisa alguma. É só para você comprovar que foi correto. E após o milênio, haverá então o juízo executivo, que explicamos nos mínimos detalhes aqui numa aula anterior. Nesse juízo, quando o Senhor Jesus, após o milênio, retorna a esse planeta com a Nova Jerusalém, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto da sua prisão, e ele lidera milhões ou bilhões de ímpios
para um ataque à Nova Jerusalém. Então o Senhor Jesus vai promulgar o juízo executivo. Satanás e os seus anjos se ajoelham. Todos os ímpios se ajoelham. E desce fogo do céu e os consome. Esse é o juízo executivo. Isso apenas recapitulando rapidamente o que já estudamos longamente numa aula anterior. Então são 3 fases: o juízo investigativo, o comprobatório e o juízo executivo. Como é a cena do juízo, queridos? Daniel 7, os versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia. Daniel 7, os versículos 9 e 10. Vocês se lembram que nós estudamos aqui Daniel capítulo 7, e eu prometi voltar a esse capítulo para falar sobre o juízo, e prometi voltar também para falar sobre o anticristo. Vou cumprir parte da promessa hoje falando sobre o juízo. Daniel 7, os versículos 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Todas as vezes que na Bíblia há a cena do Senhor Deus se assentando, é cena de início de juízo. O ancião de dias, obviamente aqui se refere a Deus, o Pai. O ancião de dias, então, ele se assenta. Todas as vezes na Bíblia que Deus se assenta é início de julgamento, início de juízo. Todo julgamento, obrigatoriamente, precisa do quê? De réus, precisa de um juiz, advogados, testemunhas, os réus, ou os acusados, e as provas. Então, todo julgamento precisa de um juiz, de advogados, testemunhas, os réus, os acusados, e as provas. Vamos entender dentro da Bíblia quem é o juiz, quem é o advogado, quem são as testemunhas. Os acusados, obviamente, somos nós, não é? Todos nós, como já vimos, vamos comparecer diante do tribunal. Então, os acusados somos nós. Agora, quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem são as testemunhas? E que provas serão usadas por ocasião do juízo divino? Quem é o juiz, queridos? Vamos ler 3 versículos bíblicos. Há vários outros sobre esse tema, mas vou ler 3. 2 Timóteo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, o versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, a Bíblia diz que a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, aqui é uma referência clara a Cristo Jesus, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Atos 10, o versículo 42. Atos 10, o versículo 42. Está claro no contexto aqui que o texto se refere ao Senhor Jesus Cristo. Leia depois os versículos anteriores, para você ter um quadro mais claro aqui do contexto. Mas claramente o texto se refere a Cristo Jesus. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele aqui se refere a Jesus Cristo, Ele, Jesus Cristo, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, queridos, a Bíblia ensina
que o Senhor Jesus Cristo é o juiz. Mas, pastor, eu sempre tive a ideia que Deus, o Pai, é o juiz. Na verdade, queridos, quem exerce o juízo é Deus, o Pai. Mas ele abriu mão desse atributo e conferiu ao Filho o direito de julgar. Ele abriu mão de ser juiz e passou esse direito para o Filho. João 5, o versículo 22. João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Senhor Jesus disse: o Pai a ninguém o que? Julga. Mas ao Filho ele confiou todo o julgamento. Então vejam bem, queridos. O juiz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma boa nova ou não é, queridos? Sim ou não? Vejam só. O Senhor Jesus morreu por você e por mim na cruz do Calvário. É o nosso maior e melhor amigo. Imagine a cena. Vamos trazer para a realidade do dia a dia. Obviamente, o juízo final é muito mais importante do que qualquer juízo humano, qualquer juízo terreno. Mas vamos imaginar que você está envolvido em alguma questão. Culpado ou não, culpado ou inocente, você é levado a juízo. Só que, cara, que você entra na sala do tribunal, você olha, e o juiz é o seu maior e melhor amigo. Você fica tranquilo ou não? Sim ou não? É claro que sim. Mas, queridos, em se tratando do juízo final, que é muito mais importante, porque é a nossa vida, a vida eterna que está em jogo, entendam, fiquem tranquilos. O juiz é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem é o advogado? Quem é o advogado de defesa? 1 João 2, o versículo 1. 1 João 2, o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então o Senhor Jesus é o advogado. Ele é o juiz e ele mesmo é o advogado. Insisto, o Senhor Deus, no plano da salvação, no plano da redenção, ele exerce o papel de juiz. Só que ele abriu mão desse papel e conferiu ao Filho o direito de julgar. Veja que plano maravilhoso, arquitetado por Deus. Quem morreu em nosso lugar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é ao mesmo tempo o juiz e o nosso advogado. Então, podemos ficar tranquilos em relação ao dia do juízo. Apocalipse 5, versículo 11. Quem são as testemunhas? Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Então, as testemunhas são os anjos. Quais são as provas? Para nós sermos julgados, obviamente, tem que haver um critério para o juízo. Eu vou ser julgado baseado em quê? Se, por exemplo, eu estou aqui na Washington Luiz, voltando para minha casa em São José do Rio Preto, estou a 140 km por hora, e o guarda rodoviário me para e aplica a multa. Como é que eu sei se ele está sendo justo ou não? Olha, porque há uma lei que diz que a velocidade máxima é 110 km por hora. E em alguns trechos urbanos, 90 km por hora. Então, para eu ser julgado, queridos, obrigatoriamente, é preciso um critério. Eu vou ser julgado baseado em quê? Então, quais são as provas? Há algum livro, há livros
pelos quais nós seremos julgados? Quais são os autos? Onde estão as provas? A Bíblia ensina. João 3, os versículos 16 a 19. João 3,16 é com certeza o texto mais conhecido da Bíblia. João 3, 16 a 19. Conversando com Nicodemos, o Senhor Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, todos que estão aqui hoje à noite, todos que ouvem pela Rádio Novo Tempo, todos que assistem via internet, todos que vão assistir o DVD no futuro, estão vendo o DVD nesse momento, eu quero dizer o seguinte: basicamente, queridos, no dia do juízo, Deus olha para cada um de nós e simplesmente pergunta o seguinte: quem foi que você amou mais? 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 O julgamento é esse, disse o Senhor Jesus Cristo. A luz, o Senhor Jesus é a luz. Ele mesmo disse, não é? Eu sou a luz do mundo. Então o julgamento é esse, a luz. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então no dia do juízo, Deus olha para cada um de nós e simplesmente pergunta: quem foi que você amou mais? Você amou mais o mundo ou a Jesus? Quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem ama o Senhor Jesus sobre todas as coisas, esse não será o quê? Condenado. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Continuemos aqui então entendendo a cena do juízo. 1 João 3, o versículo 4. 1 João 3, o versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, o versículo 4. Notem, a Bíblia fala em lei, sim ou não? Sim ou não? Sim. O Novo Testamento fala em lei, sim ou não? O Novo Testamento, obviamente escrito após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua falando em lei ou não? Ora, a epístola aqui de João foi escrita mais ou menos, em números redondos, 70 anos após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, 70 anos após a morte de Jesus, a Bíblia, através de João, diz que pecado é a transgressão da lei. Pastor, a minha Bíblia é diferente. A minha Bíblia diz que pecado é iniquidade. É a mesma coisa. O que é iniquidade? É viver fora da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então note, queridos, a definição bíblica de pecado é que pecado é a transgressão da lei. Raciocinemos juntos. Se não há lei, não há pecado. Se não há lei, não há pecado. E é uma questão óbvia. Para haver um juízo final, obrigatoriamente deve existir o quê? Lei. Citei o exemplo há pouco. Se eu estou em alta velocidade, o guarda me parou, me multou, eu sei que ele foi justo, foi honesto,
Porque eu sei que é uma lei que diz que a velocidade máxima é 110. Ora, se não há nenhuma lei, qual vai ser o critério para o juízo? Qual vai ser o critério para o julgamento? Então nós seremos julgados pela lei, queridos. A lei não tem nenhum poder para salvar. Estudamos na última aula isso. Mas quando eu amo ao Senhor Jesus, aceito a sua graça e o seu sacrifício através da fé, naturalmente eu vou viver como um verdadeiro cristão. Mas em 2 ou 3 aulas no futuro, nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus, o sábado, o selo de Deus e a marca da besta. Mas hoje basta para nós entendermos que pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição bíblica no Novo Testamento sobre o que é pecado. Então eu vou ser julgado mediante a lei. Apocalipse 20, os versículos 12 e 13. Apocalipse 20, os versículos 12 e 13. Abram a Bíblia. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse texto reforça o que já estudamos a respeito do estado do homem na morte. Se a pessoa morreu, e ao morrer, ela vai direto para o céu, ou vai direto para um lugar de tormento eterno, ela já foi julgada. E o texto mostra que o juízo está no futuro. Há um dia, quando todos vão ressuscitar, e vão comparecer perante o tribunal de Deus. Então João, o discípulo amado, em visão, ele viu o trono, o tribunal posto para o juízo, e os livros foram abertos. Então há livros que serão usados no juízo final. O primeiro livro que João faz referência aqui é o livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então vejam, no dia do juízo, os livros são abertos. O meu nome tem que estar onde? No livro da vida. Se o meu nome não estiver no livro da vida, eu vou para onde? Para o lago de fogo. Então, para eu receber a vida eterna, eu preciso que o meu nome esteja no livro da vida. Fora o livro da vida, João diz que viu livros. Há outros livros? Há outro livro fora o livro da vida? Malaquias 3, o versículo 16. Malaquias 3, 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3, 16. Então há um outro livro chamado livro memorial, ou o livro das atitudes, ou o livro dos atos. Lemos um texto há pouco, quando o Senhor Jesus diz que vai julgar a cada um conforme as suas obras. Salomão diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E todas as nossas obras serão julgadas, quer sejam boas, quer sejam más. Então há um livro memorial. Tudo que você fez de certo ou errado está anotado nesse livro. Então há o livro da vida, onde estão os nomes de todos os salvos. E há o livro memorial. No livro memorial estão todas as atitudes dos salvos e dos perdidos. Romanos 6, os versículos 3 e 4.
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu preciso que o meu nome esteja no livro da vida. O livro da vida só traz o nome dos salvos. E o livro memorial traz todas as atitudes, certas ou erradas, dos salvos e dos perdidos. É fundamental que o meu nome esteja no livro da vida. Para o meu nome estar no livro da vida, eu preciso aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Eu preciso, por livre e espontânea vontade, tomar uma posição ao lado de Cristo Jesus. Aceitá-lo como meu Salvador e Senhor. Ser simbolicamente sepultado nas águas do batismo. Ressuscitando por uma nova vida. E o meu nome então vai estar ali escrito no livro da vida do Cordeiro. Êxodo 32, o versículo 33. Há uma ideia popular no mundo evangélico que não resiste ao estudo da Bíblia. A ideia é a seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Pergunto: o meu nome pode ir para o livro da vida e depois sair? Sim ou não? Sim. Essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, não é uma ideia bíblica. É uma ideia que não resiste ao estudo da palavra de Deus. Mesmo porque a Bíblia é muito clara. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu posso começar a jornada cristã, aceitando Jesus como Salvador e Senhor, e ao longo da jornada, me desviar dos caminhos de Deus. Renunciar à salvação que há em Cristo Jesus. Eu posso estar salvo hoje e perdido amanhã. Êxodo 32, 33 é muito claro. Vejam só o que o Senhor Deus disse a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então o meu nome pode estar no livro da vida do Cordeiro e depois ser o quê? Riscado. Se eu pecar e renunciar à salvação que é em Cristo Jesus. Mas para um pouco, pastor. Agora eu fiquei preocupado. Eu aceito a Jesus como Salvador e Senhor. Eu desço as águas batismais. Eu sou batizado. O meu livro vai para o livro da vida. O meu nome vai para o livro da vida. Mas se eu tropeçar e cair, o Senhor Deus na hora apaga o meu nome? Vamos ler o texto bíblico. 1 João 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. 1 João 1, o versículo 9. Romanos 8, o versículo 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu abraço a Jesus como Salvador e Senhor. Sou batizado. O meu nome vai para o livro da vida. Por ocasião do batismo, tudo que eu fiz de errado, daquele momento para trás, é apagado. No livro do memorial, quando eu sou batizado, tudo que eu fiz de errado no passado é apagado. Eu começo vida nova. Tenho uma agenda em branco. Meu nome está no livro da vida. Na jornada cristã, eu não deveria pecar. Mas como eu sou fraco, sou falho, se eu tropeçar e cair, eu devo fazer o quê? Pedir perdão a Deus. Deus simplesmente o quê? Me perdoa. E meu nome continua no livro da vida. O meu nome só vai ser riscado do livro da vida se após o batismo
eu pecar e não me arrepender do erro cometido. Ou pior, se eu renunciar à salvação que é em Cristo Jesus. Mas se eu continuo amando a Cristo, tropecei, caí, eu peço perdão, o meu nome continua no livro da vida. Apocalipse 3, o versículo 5, confirma isso de maneira muito clara. Apocalipse 3, o versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, o versículo 5. O Senhor Jesus é o juiz. Ele é o advogado. Nós somos os réus. As testemunhas são os anjos. Eu vou ser julgado. Num primeiro momento, primeiro princípio, se eu amo ou não o Senhor Jesus Cristo. Se eu amo e fui batizado, o meu nome está no livro da vida. Há o livro memorial, onde todas as obras, boas e más, estão anotadas ali. Só que se eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor, o meu nome está no livro da vida. Para cada ato errôneo que está no livro de atitudes, eu pedi perdão, eu confessei o meu pecado. O Senhor Jesus, ao lado de cada pecado que eu cometi, coloca ali o seu brasão. Perdoado, 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 perdoado. Entenderam? No livro de atitudes, estão os meus pecados anotados ali. Só que quando eu peço perdão, Jesus simplesmente o quê? Perdoa. E como sumo sacerdote, ele quer apagar todos os pecados. E esse tema nós vamos continuar estudando na próxima aula. Na aula de amanhã. Nós vamos estudar o começo do fim. O começo do juízo divino. A primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo. E vamos estudar Daniel 8,14. Depois vamos estudar Daniel capítulo 9. A profecia das 70 semanas. E vamos entender claramente a primeira fase do juízo divino. Eu não preciso temer. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Vejam bem, queridos. Um rei, há séculos atrás, colocou como tesoureiro do seu reino o seu primo irmão. Um tesoureiro de uma empresa, de um município, de uma igreja, tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa honesta. Então, o rei colocou como tesoureiro do seu reino o seu primo irmão. Eles foram criados juntos, então ele confiava no seu primo. E durante muitos anos, o tesoureiro, o primo do rei, foi honesto. Mas a uma certa altura da sua vida, o primo começou a pensar assim: o rei já é tão rico. Eu vou fazer o seguinte: vou pegar um pouco da riqueza para mim. E ao contar os impostos, o tesoureiro começou a fazer o seguinte: 2 para o rei, 1 para mim. 2 para o rei, 1 para mim. 2 para o rei e 1 para mim. E fez isso ao longo de muitos anos. Só que um dia ele caiu em si. E profundamente arrependido, ele pensou: mas não é possível. Como é que eu pude ter cometido um crime tão hediondo quanto este? O rei é meu primo irmão. Nós somos criados juntos. E aqui no castelo, eu sou tratado como irmão. Eu tenho tudo. Sempre fui amado pelo rei. Bem tratado. A troco do que eu fui cometer esse pecado contra o rei. E profundamente arrependido, ele decidiu que iria devolver tudo que ele havia roubado. Então ele pegou os livros da contabilidade, os livros da tesouraria, e começou a fazer os cálculos para descobrir quanto ele havia roubado, quanto ele havia defraudado do tesouro do rei. E para sua surpresa,
O que ele havia roubado era muito mais do que ele poderia pagar se trabalhasse a vida toda. Há um ditado popular e verdadeiro: dinheiro que entra fácil, sai fácil. Dinheiro que entra fácil, sai fácil. Aquele homem não podia explicar onde foi que ele gastou tanto dinheiro. Aí ele pensou: devo ter feito alguma conta errada aqui. Eu devo ter colocado no mínimo uns 3 dígitos, uns 3 zeros a mais aqui. Vou refazer a conta. Refez a conta. E para sua surpresa e tristeza, a conta estava o quê? Correta. Aí, profundamente arrependido e triste, ele pegou ali a pena e embaixo da somatória final, havia a conta ali, a somatória final, aquele valor, né, astronômico. O homem escreveu assim: a minha dívida é muito grande. Quem poderá pagá-la? A minha dívida é muito grande. Quem poderá pagá-la? E cansado, adormeceu sobre os livros. Algum tempo depois, o rei caminhava pelo castelo. Altas horas da madrugada. O rei caminhava pelo castelo. Talvez pensando na economia, ou na política, ou em alguma guerra, não sei. O rei havia perdido o sono e caminhava pelo castelo. De repente, ele passando em frente à sala do tesouro, viu ali as velas acesas, olhou e viu o tesoureiro, seu primo, deitado sobre a mesa, debruçado sobre os livros ali. E ele pensou: que homem bom, altas horas ele ainda trabalhando. E foi lá para acordar o primo então. Quando o rei chegou, viu ali o homem dormindo, os livros abertos, e o rei era um homem culto. Ao olhar para os livros, ele percebeu o que estava acontecendo. Percebeu que o primo o havia o quê? Defraudado, o havia roubado. Viu ali a conta, aquele valor absurdo, milhões e milhões, mas viu a frase: a minha dívida é muito grande. Quem poderá pagá-la? Entendendo que o primo estava arrependido, o rei pegou o seu brasão real, colocou ali o seu imprimatur, o seu selo, a sua marca, pegou a pena e assinou o seu nome ali e saiu. Algum tempo depois, o tesoureiro acordou: eu tive um pesadelo, não é possível, eu fiz alguma conta errada aqui, eu não posso ter roubado tanto, vou refazer os cálculos. Refez os cálculos. Percebeu que a conta estava correta. Viu ali a somatória final, correta. A conta estava certinha. Viu a frase que ele mesmo havia escrito: a minha dívida é muito grande. Quem poderá pagá-la? Mas agora, ao lado daquela frase, estava o carimbo do rei, o imprimatur do rei e a sua assinatura. A única pessoa que poderia pagar a dívida era o próprio rei. O rei assume então a dívida. Queridos, no livro das atitudes, no livro memorial, eu acho que tem coisa ruim que eu fiz, anotada até no rodapé. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Eu acho que até no rodapé tem coisa escrita assim do lado, já não tem nem espaço para escrever tanta coisa ruim que eu fiz na minha vida. No final do livro da minha vida, está escrito assim: a minha dívida é muito grande. Quem poderá pagá-la? Mas abaixo dessa frase está o brasão real, a cruz de Cristo, e assinado com sangue, Jesus Cristo. A minha dívida é muito grande, mas Jesus o quê? Pagou. Eu não preciso ter medo do juízo final. Eu abracei a Jesus como Salvador e Senhor. Fui batizado. O meu nome foi para o livro da vida. Quero permanecer fiel a Cristo, para que no dia do juízo eu esteja em pé, para receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Você não precisa temer o juízo. Não tenha medo, não. Abraça Jesus como Salvador e Senhor. A sua dívida é muito grande, mas Jesus já pagou na cruz do
Calvário. É só você tomar posse dessa bênção. É só você aceitar esse perdão que gratuitamente Ele te oferece. Tudo que o Senhor Jesus nos dá é de graça. São presentes. Quando alguém vai te dar um presente, você não pode colocar a mão no bolso e pagar pelo presente. Porque todo presente é de graça. O que você pode fazer é aceitar ou rejeitar. Nós normalmente aceitamos. Você não pode pagar pela vida eterna. Com atos, com a guarda de mandamentos, ou simplesmente seguindo alguma igreja, alguma religião. A salvação é de graça. Ou você aceita, ou você rejeita. É um dom gratuito que o Senhor Jesus dá a cada um de nós. A nossa dívida é muito grande. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É só abraçarmos a Jesus como Salvador e Senhor. Faço um apelo para todos aqueles que me ouvem nesse momento. Vamos tomar, nesse momento, mais uma vez, uma posição ao lado de Cristo Jesus. Se você já foi batizado, é hora de você reafirmar o compromisso ao lado de Cristo. Se você no passado foi batizado, mas eu não sei se foi um pecado, um problema, uma dificuldade na igreja, você se desviou dos caminhos do Senhor, está voltando. Eu quero fazer uma oração especial para você. Pastor, eu amo ao Senhor Jesus, mas eu não fui batizado por imersão. Não fui batizado da maneira correta, como a Bíblia ensina. Quero ser batizado. Vou orar também por você. Se você quer tomar uma posição ao lado de Cristo, nesse momento, ore junto comigo. Os que estão aqui, nos coloquemos em pé. E vocês que me ouvem pelo Novo Tempo, ou assistem pelo vídeo, vamos, nesse momento, reafirmar o nosso compromisso ao lado de Cristo. E se você afastou-se dos caminhos do Senhor, é hora de tomar uma posição e voltar para o aprisco de Cristo. Se você não é batizado ainda, não se esqueça, quem crer e for batizado será salvo. Tome essa posição ao lado de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que todos nós vamos comparecer um dia diante do tribunal de Deus. Temos certeza absoluta que naquele dia nós estaremos em pé com o nosso rosto erguido. Não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas porque abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor. Somos batizados, Senhor. E aqueles que não são batizados ainda, nesse momento, estão tomando a decisão ao lado de Cristo e querem ser batizados o mais rapidamente possível, no futuro muito próximo. Queremos que o nosso nome, Senhor, esteja então no livro da vida, para que naquele dia recebamos das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Obrigado porque o Senhor Jesus é o reto juiz. Obrigado porque o Senhor Jesus é o nosso advogado. Obrigado porque sabemos que o julgamento vai ser correto, vai ser justo. E nós, com certeza absoluta, seremos considerados livres nesse julgamento. Não haverá nenhuma condenação sobre nós, porque o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai nos purificar de todo pecado, de toda mancha, de toda marca. E vamos comparecer limpos, puros, diante do teu tribunal. Não pelos nossos esforços, como já dissemos, mas única e exclusivamente pelos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Toma-os em teus braços de amor. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos e amanhã nós continuamos a aula a respeito do juízo divino, estudando sobre o juízo investigativo. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.